Nesta sexta-feira, data que marca os 20 anos da morte da poeta são-joanense Orides Fontela, o Centro Universitário Unify lança o filme Orides, Onde Ninguém Mais. A exibição está marcada para as 8 da noite no Teatro Municipal de São João da Boa Vista. O longa-metragem tem roteiro, direção e montagem do cineasta são-joanense Davi Ribeiro e produção do Laboratório de Comunicação da instituição através do projeto História Viva. Para retratar a vida de Orides, o cineasta procurou abordar aspectos de sua personalidade e obra, ouvindo algumas pessoas do seu convívio e pesquisadores que estudam a vida da escritora. Para comentar detalhes da produção do filme, Davi Ribeiro aqui no estúdio da 92 ao vivo. Bom dia, Davi. Bom dia a todos os ouvintes. Um grande abraço aí a todos que estão nos assistindo nessa manhã de quinta-feira. Davi, por que a figura de Orides? Olha, por alguns motivos, além dela ser uma são-joanense, né? O São João tem um hábito de criar artistas, né? Pessoas bem talentosas aí em todas as áreas, e ela, que é considerada uma das 3 maiores poetas do último século, nasceu aqui em São João da Boa Vista. Agora nós estamos celebrando os 20 anos do falecimento da Orides Fontela. Então essas datas estão, né, todas entrelaçadas. E a Unify, há alguns anos, começou o projeto chamado História Viva, que vocês já comentaram, e há 2 anos foi inaugurado na biblioteca da instituição o Memorial Orides Fontela, que é um memorial que busca preservar a vida, a obra dela, os restos mortais dela, para vocês terem uma ideia, estão lá, objetos pessoais, os livros, né? Então é um espaço muito bacana, que fica aberto ao público, funciona na biblioteca da instituição, e que teve esse propósito. Quando foi inaugurado o memorial, o reitor Francisco Artem queria produzir mais coisas para que a população pudesse emergir nesse universo, né, da Orides Fontela. E aí um dos produtos que foi pensado foi realmente um filme sobre a vida dela. Afinal de contas, temos equipamentos fantásticos lá na faculdade, no laboratório de comunicação, tem toda uma estrutura no centro universitário. Então foi uma própria ideia do reitor: olha, vamos produzir então um filme para abranger tudo isso, né? E Davi, como foram as etapas de produção? Nós ficamos fazendo pesquisa cerca de quase um ano, assim, uns 8 meses, fazendo pesquisa, conversando com pessoas. Eu tive uma longa entrevista com o biógrafo dela, né? Tem um professor, Gustavo de Castro, de Brasília, já tinha vindo na Unify fazer algumas palestras sobre a Orides Fontela, e eu tive longas conversas com ele. E aí, após isso, nós iniciamos a gravação das entrevistas, e o diferencial desse filme foi que depois disso nós fizemos algumas filmagens, né, como um filme de ficção mesmo, com atores, com tudo, que entrelaçam todo um filme. Então ele é um filme que tem as entrevistas, mas o grande diferencial dele é ter um filme amarrando toda essa história aí da Orides Fontela. Foi cerca de 1 ano e meio, assim, tudo. Muitas dificuldades, pelo jeito, então, encontradas. Bastante, viu? Porque a vida da Orides já é um filme, né? E assim, a gente teve dificuldades em amarrar tudo isso, né? Porque tinha coisas que algumas pessoas não quiseram ou não conseguiram falar, né? Ela tem aspectos bem intensos na vida dela, ela teve uma vida de altos e baixos. Então a gente ficou pensando em como recriar isso da melhor forma, né? E também como deixar isso interessante pro público no formato de um filme, né? Davi, seu segundo filme, alguns anos atrás você havia lançado o Malgrado, né? Isso, foi em 2014. A gente, e eu não sei se é uma sina, né? O Malgrado, coincidentemente, foi lançado em 4 de novembro. Então, eu já escutei outro dia na rua que eu tenho uma sina de lançar filmes no começo de novembro, mas foi apenas coincidências, né? Porque tem essa data aí dos 20 anos da morte da Orides. O processo dos dois foi basicamente o mesmo. A diferença foi que, para fazer Orides, a gente teve uma estrutura muito bacana da Unify, né? Eu costumo dizer que eu dirigi Orides com um dedo, né? Nesse sentido, não que foi fácil, mas no sentido de que o Rafael do Labcom, que está aqui comigo, sabe o que a gente passou. Olha, precisamos de uma câmera para fazer umas imagens aéreas, não sei o que. Tem. Uma câmera para filmar embaixo d'água? Tem. Precisamos de um equipamento tal, a gente vai arrumar. Então, o Malgrado, não desmerecendo, mas o Malgrado, ele foi uma produção mais independente.
A gente fez refletor com panela e vela no Malgrado, assim, foi uma coisa. E lá na Unify, precisava de um refletor assim para iluminar. Tem aqui, peraí, vamos lá. Montava a luz, belezinha e tal. Então eu senti um apelo muito mais profissional nesse sentido, né? Mas a parte de roteiro de produção, de ensaiar com os atores, isso aí não mudou. Isso aí qualquer filme que a gente vai produzir, ele é o mesmo, né? Em relação aos atores, Davi, você acabou de citar, você envolveu pessoas da cidade, né? Tanto os atores quanto figurantes, o pessoal também da produção mesmo, né? Isso. Foram atores daqui. A princípio foi uma coisa que o próprio Atem falou, a gente, para fazer essas dramatizações, vamos pegar elenco daqui mesmo, tal. E aí teve aquele grande desafio, né? Como a gente estava retratando uma pessoa que existe, então é necessário uma certa semelhança física, né? Isso é importante. Mas além de tudo isso, uma interpretação que chegue naquilo que a gente está querendo, porque não adianta nada ser igual a Euridice e não saber interpretar, né? Então a gente fez uma espécie de alguns testes, conversas com alguns atores e tal, e chegamos na Ana Cláudia Zanetti, né, essa excelente atriz aqui de São João que interpretou a Euridice Fontela, e mais cerca de 10 atores aí, entre atores e figurantes, que estão aí fazendo parte desse corpo do filme. Davi, nós agradecemos sua participação aqui na Rádio 92. Tenha um bom dia. Imagina, eu que agradeço aí o carinho, a atenção de vocês, e obrigado a todos. Aguardo vocês amanhã na estreia. Fica o convite então às 20h no Teatro Municipal de São João, nesta sexta. Exatamente, só lembrando que a entrada é gratuita, não precisa retirar nenhum tipo de ingresso, só chegar e entrar.